Olá, e o Câmara Entrevista de hoje traz um bate-papo com essa pessoa super querida e bastante conhecida pela população de Extrema. Eu tenho certeza que se você já precisou de algum serviço relacionado ao PROCON, eu tenho certeza que você sabe de quem eu estou falando. Luísa Ortiz, ela é gerente do PROCON Câmara, para ter um papo e explicar um pouquinho sobre o trabalho que é feito pela Câmara Municipal, pela população de Extrema. Eu sou Léo Deméter e esse é mais um Câmara Entrevista. Bem, ela tem 27 anos, coordena o PROCON desde 2020, paranaense de Curitiba e viveu em Extrema desde os 12 anos de idade. Formou-se em Direito, fez estágios na Secretaria do Fórum, mas foi a sua passagem pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, no início da faculdade, que determinou de que forma ela iria atuar na sua carreira. Luísa, muito obrigado por sua participação aqui no Câmara Entrevista pela Câmara Municipal de Extrema. Obrigada a você, Léo. Obrigada pelo convite. Mais uma vez é uma honra, trazer aqui mais informações sobre os serviços prestados pelo PROCON. E é sempre muito legal, fazer esse bate-papo bastante informativo. Conta pra gente como é que é a sua experiência profissional que hoje galga e dá base para que o trabalho seja feito de tanta qualidade para a nossa população no PROCON Câmara. Bom, eu comecei a trabalhar um pouco cedo, todo mundo sempre fala, da minha idade, pelo fato de eu ter 27 anos hoje. Mas eu acabei entrando na faculdade muito cedo, eu fiz o vestibular com 16 anos, comecei a cursar o primeiro período de Direito com 16 anos e fui fazer 17 só no final do primeiro ano. Então eu já estava um pouquinho adiantada, Cursei Direito aqui na FAEX, em Extrema. Posteriormente, durante a minha formação, eu fiz estágio no Fórum, na Secretaria Criminal, mas como você falou, o meu primeiro emprego, o meu primeiro contato com o mercado de trabalho foi um estágio na Secretaria de Assistência Social aqui de Extrema. Então, o meu primeiro contato com o trabalho foi o atendimento ao público. Então, desde jovem, desde muito cedo, eu já aprendi a lidar com a população extremense. Depois, acabei indo para o Fórum, fiz estágio na Secretaria Criminal aqui do Fórum de Extrema, Antigamente era a vara única, primeira vara. E depois, prestei a OAB, graças a Deus passei na prova, de primeira, graças a Deus, comecei a advogar. Advoguei ainda por 3 anos, antes de ser convidada, a integrar a Casa Legislativa. E quando eu entrei na Câmara, eu entrei primeiro através da Casa do Cidadão, eu era coordenadora do CAC. Então eu tive o primeiro contato, também com a população no CAC, e posteriormente fui convidada, uma grande honra, para assumir a gerência do PROCON. Você tem especialidade na área do direito do consumidor. Isso facilita muito o atendimento para a nossa população, Luísa? Facilita muito. A gente vê que, na prática, é uma área do direito que ainda gera muitas dúvidas. Sim. Então, por mais que a gente esteja vivendo hoje um mundo tecnológico, onde a informação está acessível em todos os lugares, talvez justamente isso faça com que o cidadão tenha dúvidas e busque orientação, então isso é muito importante. Esse seu trabalho, anteriormente realizado na assistência social, ele permite que você consiga desempenhar um atendimento mais voltado para o social também, Luísa? Com certeza, eu acho que, eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, que você precisa saber lidar com pessoas, você precisa saber lidar com gente. Porque antes de você atender um consumidor que está ali no PROCON, pegando como exemplo a assistência social, você tem que ver não o problema que aquela pessoa tem, mas você tem que ver que atrás daquele problema existe uma pessoa que está angustiada, às vezes com algum problema, que está passando por outras situações em casa. Então você tem que ver primeiro o ser humano, depois você vê o problema. O PROCON, ele é um órgão ligado à Câmara. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é feito o serviço lá na Casa do Cidadão. Bom, Léo, o PROCON Legislativo, eu acho que é importante eu falar um pouquinho sobre isso antes de entrar na pergunta. O nosso PROCON aqui de Extrema, como ele é vinculado ao Poder Legislativo, ele é um PROCON administrativo. O que significa isso? A gente não tem a capacidade de sancionar, de multar, de executar. Então, ele é um órgão que funciona estritamente na esfera administrativa da conciliação. Então, o que o PROCON faz? A gente atende o munícipe que chega lá na Casa do Cidadão, entende qual é o problema dele. Vamos supor que o problema dele, depois da gente analisar tudo que ele nos passou, eu vislumbre que, na verdade, não houve uma ofensa ao direito do consumidor. Nesse caso, o que a gente presta é só uma orientação jurídica, É só uma orientação, fala certinho o que procede nesse caso.
Porque o que é importante a gente diferenciar? O PROCON, por ele ser um órgão de defesa, a gente só pode defender uma coisa que está sendo violada. Então, a atuação do PROCON pressupõe que houve uma violação do direito. Então, por isso que a análise do primeiro atendimento é muito importante. Mas vamos supor também que eu esteja atendendo a pessoa e, de fato, tudo aquilo que ela me relatou seja realmente uma ofensa ao direito do consumidor. Não tem força de polícia, mas tem uma ação fiscalizatória. Sim, tem. A fiscalização, na verdade, não a competência. Sim. Mas a gente fiscaliza no sentido de apurar denúncias, sim, às vezes de encaminhar essas denúncias para o órgão fiscalizatório, sim, competente, né? Como mediador e como facilitador, né? Como facilitador, a gente como se fosse uma ponte, né, entre o cidadão, entre o consumidor e os órgãos competentes, perfeito, seja ele a Fazenda Pública, seja ele o Ministério Público, o Poder Judiciário, a gente ali é aquela ponte. Então, vamos supor que você, Léo, compareceu lá no PROCON e tudo aquilo que você me passou realmente é uma ofensa ao direito do consumidor. Qual que é o meu trabalho como PROCON? Registrar aquela reclamação, reduzir tudo aquilo a termo, justificar, né, legalmente, com base na lei, com base na jurisprudência, qual que é o direito que está sendo violado, e a gente notifica o fornecedor. Como que é feita essa notificação? Ela pode ser feita por telefone. Algumas empresas hoje em dia, acho que é até legal falar, com toda essa atuação, né, do PROCON a nível nacional, elas têm atendimentos específicos voltados ao PROCON. Então, tem muitas coisas que eu consigo resolver por telefone. Então, às vezes eu ligo e consigo resolver, às vezes na hora, o que é muito, muito bom, né? Muito célere, acaba que não fica uma coisa amorosa, né? Sim. Às vezes, quando não tem, eu preciso notificar de forma extrajudicial por e-mail, ou então por carta correio, que seja. Às vezes a empresa não me respondeu por e-mail. O que gera talvez uma prova também numa eventual ação. Sim, exatamente. Ouvido, né? Eu sempre falo que a tentativa por telefone é uma tentativa de resolver. Agora, se eu não conseguir resolver, é importante eu ter aquilo formalizado. Por isso que essa prova é importante. Notifico por e-mail, daí se não der certo, por correio. E hoje em dia a gente também tem uma plataforma que eu tenho muito orgulho de falar que eu instituí, né, eu implantei no PROCON, que é o PROConsumidor. O PROConsumidor ele é uma plataforma a nível nacional, onde os órgãos de defesa do consumidor e as empresas estão cadastradas para fazer todo esse trâmite da reclamação administrativa. Então, lá em 2009, tinha sido criado o SINDEC, que era o sistema anterior. Quando eu cheguei no PROCON, né, em 2020, eu corri para fazer a implantação do SINDEC, fiz o convênio com o Ministério Público de Minas Gerais, estudei, né, fiz o curso e a gente conseguiu implantar. Um pouquinho depois esse sistema foi descontinuado, então eu falei, opa, agora eu não vou desistir, a gente tem que correr atrás de outro sistema. E logo na época já havia essa informação de que o SINDEC ia ser descontinuado e que a gente tinha que implantar outro sistema. O PROCON já estava se preparando para assumir essa nova ferramenta. Isso, exatamente. Apesar da gente ter, né, o sistema interno da Casa do Cidadão, que também ajuda bastante. Corri para fazer o curso, capacitei as minhas estagiárias, a gente conseguiu o certificado, implantei, né, o PROCON de Extrema no PROConsumidor e hoje ele faz parte, né, dessa agenda aí nacional de defesa do consumidor. E essa plataforma também permite que a gente faça a notificação de forma totalmente eletrônica, célere, anexando documentos, sem precisar gastar com correio, sem precisar perder tempo fazendo ligação. Então, é uma coisa que eu digo com certeza que otimizou bastante o nosso serviço. Luísa, hoje vocês contam com outros colaboradores dentro da Casa do Cidadão. Como é que é formada a equipe lá do PROCON? Bom, o PROCON atualmente, né, eu, que sou a gerente do PROCON Legislativo, eu tenho 2 estagiárias, que é a Joyce e a Mariane. Elas são estudantes de Direito, né? E elas trabalham junto comigo no atendimento ao público. Então, elas estão ali lado a lado, né? Me ajudando, fazendo atendimento, auxiliando em audiências, fazendo as notificações extrajudiciais. E elas são as meninas do PROCON. O pessoal fala, eu quero falar com a mocinha do PROCON. Elas são extremamente capacitadas, inteligentes, esforçadas. E algo que eu tenho muito orgulho de falar é que, assim como eu, elas têm uma visão muito do ser humano. Então, às vezes, por mais que a pessoa chegue lá e não seja o problema, elas querem ajudar ao máximo, querem ajudar, mesmo que às vezes não seja da nossa competência, a gente tenta ao máximo ajudar. Lu, para a gente poder entender um pouquinho mais e as pessoas conhecerem um pouco mais o trabalho da Casa do Cidadão e do PROCON, qual a importância do órgão
no direito do consumidor? Bom, a importância, Léo, o PROCON, por que ele foi criado, né, na verdade? Foi verificado que existia uma carência muito grande do consumidor correr atrás daquilo que era devido, correr atrás dos seus direitos. Então, com a criação do Código de Defesa do Consumidor, também foi prevista a criação desses órgãos administrativos, né, para fazer essa conciliação. Então, falando de forma mais prática, né, na nossa realidade aqui de Extrema, eu vejo a importância do PROCON como essa ponte do cidadão com coisas que ele não consegue resolver ou que ele já tentou resolver e não conseguiu sozinho. Realmente é um órgão de defesa, né? A gente está ali tanto para orientar, para auxiliar, quanto para defender os direitos do consumidor. Uma característica do PROCON em relação a outras cidades é que não precisa fazer agendamento para ser atendido. Como é que funciona? É só chegar lá, retirar a senha? Conta pra gente, como é que funciona? Léo, a maioria dos PROCONs, se a gente pesquisar, né, como que funciona o atendimento, em São Paulo, por exemplo, em cidades maiores, acredito que em cidades vizinhas também, você tem que fazer um agendamento para você passar naquele dia, né, no horário determinado. Só que desde a criação do PROCON se verificou uma urgência, né? Às vezes a pessoa tem que passar num atendimento e ela não pode esperar até o dia que foi agendado, né? Para resolver aquela questão, né? Ela não pode esperar até aquela data. Então a gente decidiu, né, no começo dessa última gestão, que manteria os atendimentos assim, dessa forma. Então a pessoa passa lá na recepção da Casa do Cidadão, dá seu nome completo, todos os dados. O comprovante de endereço também é muito importante, porque falando mais da competência territorial, o PROCON só pode atender munícipes de Extrema ou então munícipes que estejam reclamando de empresas que são sediadas aqui. Sim. Então, por isso que esse comprovante de residência é importante. Se ele já passar todos os dados certinho, ele já entra na fila do atendimento e já é atendido naquele mesmo dia. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo. O PROCON ele tem a função de restaurar a dignidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença que faz na vida das pessoas, Luísa. Nossa, uma pergunta difícil, né, Léo? Posso usar exemplos? Assim? Sim. Eu acho que a gente tem um leque muito amplo de casos, né, que a gente atende no PROCON. Normalmente, os casos que mais me chamam a atenção no sentido da dignidade humana são casos que envolvem saúde, são casos que envolvem, às vezes, a sua honra, né? Por exemplo, uma negativação indevida. Mas eu acredito que os casos que envolvem saúde, envolvem menores, de convênio médico, por exemplo. Esses dias mesmo, eu vou usar um exemplo, que eu estava com um caso bem complexo no PROCON, que falava sobre a morosidade de um convênio médico em permitir que um menor de idade que precisava fazer tratamento de autismo conseguisse efetivamente fazer o tratamento aqui numa clínica de Extrema. Então, eu tentei muito, foi bem difícil, de todas as formas possíveis, e quando a gente conseguiu aquela guia de autorização, foi que eu percebi, a gente realmente está fazendo a diferença, a gente realmente está lutando, né, pelos direitos, e é uma coisa que você vê na prática é muito bonito, porque é um direito que já existe, só que, poxa, o consumidor já tentou sozinho, ele não conseguiu. É uma coisa que tem urgência, porque a criança precisa fazer um tratamento. Então, a intervenção do PROCON nesses casos, não só casos de saúde, mas casos de negativações, casos de dívidas, de superendividamento também, que o superendividamento também fala muito sobre a dignidade da pessoa humana. A gente vê na prática, a gente vive no dia a dia, na pele, o quanto que a atuação do PROCON, o quanto que a atuação do Poder Legislativo, do Ministério Público e de todos esses órgãos, né, que cabe a nós fazer essa ponte, é importante. Essa foi alguma das histórias que te sensibilizou nesses anos frente ao PROCON da Câmara? Foi, com certeza. Eu até fiquei emocionada quando eu liguei pro pai, né, para avisar ele que tinha dado certo. Mas, a bem da verdade, Léo, todos os dias a gente atende um caso que emociona. Às vezes a gente pausa, não sei se a doutora Patrícia, na entrevista dela, também falou sobre isso, sobre o carinho, né, da população, mas todos os dias a gente atende um caso assim, às vezes eu até pauso
a chamada de um novo atendimento, respirar fundo, bebe uma aguinha, né? Respira um pouquinho, porque tem coisas que mexem com a gente não só como profissional, né? Mas como ser humano também, né? Porque a gente tem que ter empatia. Lógico que é muito importante saber separar, né? Para você ter uma atuação profissional lógico, boa. importante. Só que todos os dias a gente se depara com um caso assim que mexe com a gente. Por isso que é tão importante. Acho Caso que desafiador, né? é um caso desafiador, porque além de você sentir empatia, você também se sente na obrigação de resolver aquilo. Por mais que às vezes não esteja, né, no seu alcance, você fica, às vezes, até as meninas, as estagiárias, quantas vezes a gente não vai dormir pensando num caso, sonha que deu certo, ou sonha que não deu certo, porque a gente fica preocupado também. É um compromisso com o cidadão, né, É um Luísa? compromisso com o cidadão, com certeza. Luísa, eu quero agradecer a sua participação, que foi um prazer bater um papo contigo, a gente poder trazer informação para a nossa população. Eu que agradeço. O convite fica aberto para outras participações aqui no Câmara Entrevista. Obrigada a vocês pelo espaço, pelo comprometimento, pela organização, e na próxima é só chamar que eu vou vir. Obrigado. Eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo com a gerente do Procon Câmara, Luísa Ortiz. Até mais.